Ok? Então, iniciando aí a aula 6, né? Intitulada Não Fazer, Agir Verdadeiro, o Ócio como Exercício, né? É a aula do curso Arte como Antropotécnica, no breviário de Imhotep a Sloterdijk, né? Então, pessoal, vou passar imediatamente aqui para a projeção da tela, para que a gente dê início aí ao debate, na exposição do conteúdo. O nome do curso, né? Esse é o título, né? Então, a gente já está aí mais da metade do curso, né, pessoal? E essa aula, ela é um ponto de virada, assim, certo? Ela vai trazer um tema que, aparentemente, né, a princípio, parece ser o avesso de tudo que a gente tem falado, comentado, discutido, praticado nesse curso, né? Mas essa pode ser uma impressão superficial, falsa, né? Porque a gente vai tentar compreender aí na linha de alguns autores que, na verdade, alguns, algumas evasões, né? Esse não fazer, ele pode se configurar muitas vezes como um exercício, né? Muito rigoroso até, né? Então, eu não quero dar spoiler aí, mas já para que não tenha essa pergunta, esse incômodo inicial, né? Como assim, um curso que está falando de exercício, de antropotécnica, como que vai ter uma aula sobre ócio, né? Então, é só uma provocação, assim, né? E que vai no âmago da discussão aqui, certo? Eu queria também abrir um parêntese breve, de dizer que, assim, boa parte do que vai ser colocado hoje, assim, já foi tratado de maneira mais profunda por mim, pelo professor Rafael, e até por alguns colegas que estão aí na sala, em outra ocasião, né? Que foi um mini curso que ocorreu no passado, que versava praticamente só sobre esse tema, né? O não fazer, o ócio e as suas modulações, são inúmeras, né? A gente vai perceber aí hoje. Então, ainda no título, pessoal, né? Essa não fazer, agir verdadeiro, né? Duas coisas, né? A primeira é uma clara alusão aí ao título de um curso do Michel Foucault, né? Intitulado Mal Dizer, Dizer Verdadeiro, já publicado aí no Brasil, bem interessante. Eu acho que, inclusive, tem tudo a ver. Eu não vou trabalhar esse texto, mas esses cursos da última fase do Foucault tem tudo a ver, né? Aqui com os nossos debates. Então, fica aí também já essa dica, né? Então, teria essa primeira camada, né, essa alusão. Eu gosto muito de fazer isso, me apropriar dos títulos, vocês já perceberam, né? Subverter, deslocar os conceitos. Acho que é saudável fazer isso. E artístico também, né? E segundo ponto, também, eu acho que quem for da filosofia, ou até do direito, né, existe uma discussão bem clássica, assim, até meio batida na filosofia, que é a distinção entre fazer e agir, né? Assim como tem também aquela distinção até meio boba também, que é do ser e do ter, né? Ser e o ter. Tem muito, a gente não vai falar disso aí, é só para fazer um paralelo. E aí existe esse debate, né, entre o fazer e o agir. E aí, grosso modo, resumindo bastante, assim, pessoal, né, porque a discussão ela vai para além, né, mas assim, o fazer é basicamente quase tudo, né, do domínio humano, né, então, até ações mais inconscientes, involuntárias, mecânicas, né, inconscientes, elas fazem parte desse domínio do fazer. Então, respirar, né, você está respirando, você está fazendo algo, né? Mas também atividades parcialmente conscientes,
como, sei lá, varrer uma casa, apertar um parafuso. Também estaria no âmbito do fazer, porque são atividades que lidam aí com uma certa alienação, né? Não é tão engajado. Eu sei que depois a gente pode abrir e discutir isso tudo, mas só ficar no básico, tá bom? Então, fazer seria uma ação mais impensada, né? O agir, pelo contrário, seria um tipo de ação altamente consciente, né? Até no sentido aqui político da coisa, né? Então, há um engajamento do indivíduo ali, naquele ato, né? Então, a responsabilidade, né? Questões éticas, morais, políticas e por aí vai, né? Então, aí aqui, então, eu acho que isso deu para entender o título, né? A coisa do não fazer, né? Então, no sentido de algo alienado, mecânico, impensado, né? Você deixar de fazer isso, né? De se comportar dessa forma, seria um modo de fato se colocar no mundo ativamente, né? É um agir verdadeiro, né? Isso tem uma longa tradição, pessoal. Isso mobiliza toda uma série de campos assim do saber humano e uma linhagem teórica também gigantesca, assim, pelo menos da Grécia para cá, né? Eu acho que ao longo da aula isso vai voltando, pode voltar também no segundo bloco, que é o debate. Acho que deve voltar, né? Então, só para a gente ter uma noção. Então, fazer coisa mais impensada, o agir algo mais consciente, de uma ordem de uma micropolítica, assim, né? Digamos, ou até macro. Então, e aí o subtítulo ócio como exercício, que é um paradoxo, né? Como assim, né? O ócio também é outro conceito antiguíssimo, né? De novo, a Grécia, né? E na sua versão latina, né? O ótium, né? Que a princípio era visto até como algo bem nobre, né? Assim, o ótium seria aquele tipo de ideário baseado na vida contemplativa, né? Existe uma discussão que a gente já teve aqui, né, pessoal? A vida ativa, a vida contemplativa, inclusive uma variação aí que o Sloterdijk brinca, né? A vida performativa, né? Hoje a aula vai ficar nesse tensionamento, né? Vida ativa, vida contemplativa, apesar de já ter colocado desde a primeira aula que a antropotécnica ela estaria muito mais inscrita nesse signo da vida performativa. O Sloterdijk ele faz um mix, né? Na verdade, ele vai além, né, dessa mera dualidade, né, o contemplativo e o ativo, né? Ele propõe algo que seria mais próprio do exercício, da ascesis, né, da antropotécnica, que é a performatividade. A gente vai voltar a isso, né, a performatividade. Hoje eu queria dar um passo atrás mesmo, essa aula, certo, pessoal? Porque depois daqui a gente vai entrar no que eu estou chamando aí de crepúsculo do Sapiens, né? Nas próximas aulas aí, seria é uma emergência de outro tipo de vida mesmo, né? Então, aqui ainda é uma observação, uma inflexão, né? Sobre o que é que seria, né? Essa ação humana, né? Então, o ócio como exercício, né? A princípio nem poderia dizer isso, né? O ócio é o não fazer nada, né? A, a, a princípio. E aí, como é que o ócio se converte num exercício, né? Aí tem os autores aqui, as imagens, as obras, e eu espero até o fim aí da noite, minimamente, apontar, né? Como é que se dá essa mutação aí. Pessoal, a aula de hoje é dedicada aí ao professor Roberto Machado, né? Que infelizmente faleceu na noite passada. É um pensador assim incrível, né? Para vários campos, mas sobretudo para a filosofia brasileira, né? Muito conhecido aí pelas suas interpretações assim nietzschianas,
deleuzianas, foi amigo do Foucault, né? Michel Foucault, quando veio ao Brasil, eles tiveram encontros, enfim, resultou até um livro muito bonito sobre, e é uma perda irreparável, né? Como toda vida humana, né? A Hannah Arendt já diz, é uma autora que a gente vai citar hoje, né? Então a Hannah Arendt já coloca isso, né? A ação humana, ela é incrível porque ela está pautada não na mortalidade, como queria o Heidegger, mas, pelo contrário, na natalidade, né? Cada ser que nasce, ele é único e insubstituível, né? E aí, por isso, todo o impacto, né, na cadeia, nas relações, né? E é um conceito que a gente vai falar aí até o final do curso, né? O conceito de ação a partir da Hannah Arendt, que pressupõe a pluralidade, né? Então, cada indivíduo. Então, o professor Roberto Machado era uma figura dessa, né? Uma singularidade enorme para o pensamento aí, né? Contemporâneo. Então, é dedicada a ele essa aula aí até o restante do curso. Pensador que ajudou muito assim, na compreensão de muitas coisas que eu estou falando até hoje. Aí tem duas epígrafes, pessoal. É impressionante como que se encaixou isso aqui hoje. Eu fiquei feliz. Nem sei se tem muita coisa original, mas eu acho que essas epígrafes por si só já dariam uma colagem boa. Eu pensei em botar no mesmo slide, mas como cada uma vai demandar uma explicação, eu vou trabalhar em separado. Mas poderia estar no mesmo slide, certo? É uma do Nietzsche, para variar, e outra da Hannah Arendt. Então, eu acho até que já falei isso aqui, né? Para o Sloterdijk, nesse livro, Tens de Mudar de Vida, é um livro muito importante aqui para o curso. Ele se apoia demais, né? O Nietzsche tem um capítulo sobre o Nietzsche atravessa toda a obra, né? Aqui, essa ideia de antropotécnica. Então, e o Nietzsche da genealogia da moral é muito importante, pessoal. Assim, não tem como. Desde lá da primeira aula também eu venho trabalhando e não tem como pensar isso sem esse autor, né? Assim, pensar de maneira competente, substancial, né? E aí é bem conhecida essa passagem aí eu acho que essa aí já é a segunda dissertação, não vou lembrar, são 3 dissertações desse livro. E nessa aí o Nietzsche fala essa frase incrível, né? Não, acho que é a primeira dissertação. Ele diz assim, que a Terra é a estrela ascética por excelência, né? Então, a Terra é o astro, né? É o planeta dos exercitantes, né, pessoal? Isso é um pressuposto nietzschiano. Ele é até bonito o jeito que ele apresenta isso, né? Que se a gente se afastasse, né? Tivesse uma visão extraterrestre, assim, né? Extraterrena, se a gente visse de longe esse planeta, o que a gente iria deduzir desses indivíduos é que eles são seres do exercício. Infelizmente, na leitura nietzschiana, né, e aí a gente tem que separar a nietzschiana da sloterdijkiana, ainda que o Sloterdijk se apoie muito no Nietzsche, ele vai além, ele vai ter uma compreensão um pouco mais abrangente desse postulado aí, né? Mas para o Nietzsche é meio negativo, assim, né? Essas práticas, esses exercícios estão muito pautados na dor, né? Na negação da vida, né? E aí ele vai usar aquela figura do sacerdote asceta, né? Já comentado aqui, e aqueles exercícios, né? Bionegativos, né? Exercícios de autoflagelação, jejum, né? Negar o corpo, o desejo, né? Tudo isso que está codificado pela moral judaico-cristã, que a gente já sabe, né? Então, para ele, ainda que tenha o exercício, é um determinado tipo de exercício. E a gente também já falou que ele reconhece nesse fenômeno, ele reconhece esse fenômeno como o mais duradouro, né? E o mais que teve a maior pregnância assim na humanidade, né? Então, independente aí ele vai dizer até independente de raça, de geografia, de crença, o ideal ascético, né? Essa vida pautada na ascese aqui, no ascetismo, entendido
negativamente, ela foi, assim, a regra, né? Não foi um caso excepcional, é a regra, né? O Sloterdijk, ele não discorda, pessoal. Ele acha que, de fato, tanto que ele vai lá e faz uma obra que é gigantesca, né? Para pensar só esse fenômeno. Só que ele acha que o Nietzsche não foi capaz de perceber o outro lado, né? O Nietzsche focou muito na crítica, né? O livro Genealogia da Moral é uma destruição, né? Assim, uma implosão dessa moral que está aí, né? De novo, judaico-cristã, né? E só que ele é menos propositivo, ele vai mais diagnosticar, né, essa decadência, esse mal, né? Foi até o tema da aula passada. Então, esse mal, né, esse tipo doente, né? Ele tem várias tipificações, né? O Nietzsche, pessoal, ele vai falar da a moral aqui, ele também trabalha com essa distinção, né? Bem grega, né? Que é do nobre, a moral do nobre, a moral do escravo, né? Do plebeu, do rebanho, né? E eu fico também com ele, assim, sabe? Em parte eu não abro totalmente, não. Entendo a leitura do Sloterdijk, até vou explorar aqui, mas eu acho que muitas coisas que o Nietzsche apontou aí, elas permanecem, infelizmente. Tá bom? Então, só para pegar isso, é só um epígrafe, mas é porque é muito importante. Nosso planeta, ele é, antes de tudo, um astro de seres exercitantes, né? E aí é o que eu falei, é quase uma colagem, assim, é quase que uma provocação. A Hannah Arendt, ela tem, né, essa obra, né, a condição humana, é incrível, assim. Até no alemão não tem esse título, o título é Vida Ativa, né? E lá ela vai trabalhar alguns conceitos seminais, assim, para a compreensão da modernidade, né? Então ela tem também toda uma distinção, né? Porque a vida ativa ela tem nuances, né? Assim, ela usa os conceitos lá de trabalho, obra e ação, né? E aí tem até uma certa hierarquia, né? Podemos dizer, né? E, sei lá, o trabalho seria aquela coisa mais da você suprir uma urgência biológica, né? Então, o trabalho ele está muito ligado à ideia do animal laborans, né? Então, é quando a gente quer fazer algo para sobreviver, né? Meramente, é uma questão meramente biológica. A obra, ela já é um pouco mais, assim, sofisticada, né? Ela já estaria num domínio do homo faber, né? Já é mais, não é tão animalesco, né? Já é uma coisa mais humana mesmo, assim, né? No sentido de algo que foi hominizado, né? Civilizado e almeja, assim, a diferença da, da obra para o trabalho é que a obra ela deixou uma marca, né? Ela é mais perene. Aquilo que a gente faz no trabalho é meio pueril, né? Ele vai, sei lá, o pessoal que limpa o lixo assim na frente da sua casa, né? É um trabalho, né? Isso aí, se não vier toda semana, né? Sei lá, até menos, né? A gente não tem uma, né? E é muito imperceptível, né? O domínio do trabalho, ele não tem essa coisa assim, a exposição. Você muitas vezes até se envergonha, né? Do trabalho, é algo mais, não tem glamour nenhum. Enquanto a obra, é só lembrar aí a obra artística, que é o auge, né? Ela até coloca numa categoria um pouco ainda mais elevada a obra artística, mas a obra de modo geral, né? Sei lá, quando você constrói algo que vai durar, né? Tem uma durabilidade, né? Isso é uma obra, né? Então, um prédio, sei lá, uma coisa dos artífices, do artesão também, né?
vai ter uma pregnância, vai ter uma duração. E muitas vezes é até digno de nota, de você se exibir esse feito, né? Mas para Hannah Arendt ainda essas duas formas de vida ativa ainda não seria o auge, assim, né, do que é da potência humana, né? E aí ela cria lá um terceiro tipo, que é a ação, né? Que ela coloca no registro mais da coisa em grupo, né? Na polis, né? Então, é uma atividade, como diz a epígrafe, é uma atividade política por excelência. E aí, é incrível essa ideia, né, pessoal? E ela vai falar, infelizmente, no final dessa obra, ela vai fazer um diagnóstico de que o que está existindo na modernidade, né? Ela é do século XX, seria o mundo contemporâneo dela. O que estava havendo era a morte, né, da política, a erosão da ação humana, né? O que estava, ela vai dizer que quem venceu foi o animal laborans, né? Então a gente está numa mera no mero fazer. A gente está fazendo coisas, né? Agindo muito pouco. Então, a aula seria pegar nesse tom aí, tá bom, pessoal? A gente faz coisas, como diz o Nietzsche, somos seres exercitantes. A Hannah Arendt, ela hierarquiza, né? Ela tipifica esse tipo de fazer, né? Então, a gente vai tentar aqui pensar muito nessa chave da obra e até para além, né? Pensar mesmo na ação, né? Algo que é curioso que a obra você consegue demarcar uma autoria, né? A ação ela tem assim, você pode até identificar sujeitos ali, mas ela tem uma vida própria, né? Ela vai nas teias, né? Assim das relações humanas e como ela se dá na polis, ela vai ganhando, né? Você não tem controle, né? Você faz uma ação, um pequeno gesto aqui, uma, a ação está muito ligada também à palavra, né? Ao discurso mesmo, a um certo dizer, né? Aí o Foucault iria pensar no modo grego, né? A parresia, né? Dizer, a coragem de falar, né? Um falar verdadeiro, né? Autêntico. Nossa, é um tema sensacional, pessoal, isso aqui, mas eu só queria dar o tom geral, não é, assim, não é só filosofia aqui, mas fica aí a dica, né? Eu já passei esse material para vocês no WhatsApp, né? Então, fica a leitura aí, eu acho que é fácil, é um texto filosófico, tem muita coisa, ela dialoga com uma tradição enorme, mas é uma escrita razoável, sabe? Dá para entender. Ela é bem generosa, assim, né? Quando ela vai falar o que é trabalho, o que é obra, o que é... É bem fácil, né? Outros conceitos fundamentais nessa obra, né, pessoal? Ela fala da história com E e a história com H. O Yosef e a galera da história vai achar interessante isso, né? Ela também tem uma ideia de amor mundi, né? Que é incrível, sim, a ideia de amor mundi, que está muito ligado também à ação. Tem uma rede de conceitos que ela vai operando aí, pessoal, que faz um balé conceitual muito bonito, assim, um balé teórico bem legal, sabe? Então fica a dica. Então, o que eu vou pegar aqui é a ideia de ação, até porque, como está lá no título, né? O não fazer, agir verdadeiro, né? Quando estiver falando de ação, é um sentido bem da Hannah Arendt, tá bom, pessoal? Não só, mas em especial nesse sentido, tá bom? Tem outros autores, mas em especial a Hannah Arendt. Vamos lá, que é muita coisa. O horário voa, né? Pessoal, como eu disse anteriormente, esse tema já foi utilizado em um curso anterior. Não quer dizer que quem não fez o curso não vai entender, não é isso. É só para referenciar que, assim, nem lá no curso a gente conseguiu dar conta, né? Várias pessoas aí estavam lá no curso podem dizer isso. Então, mesmo tendo lá muitas horas, vários encontros, a gente não conseguiu esgotar essa temática do não fazer, né? Do ócio, aí tem vários termos.
Então, o que eu vou fazer hoje aqui é só um apanhado, um pupurri geral, assim, o que é que a gente vai entender aqui, o que é que isso tem relevância, qual a relevância disso ao se falar de antropotécnica, né, de asceses, de exercício, né? Então, notem como é enorme, né, aí a ramificação, né? Então, o que eu estou falando de não fazer vai estar ligado ao ócio, ao dandismo, a ideia de inútil, né? A resistência, o niilismo e vários outros conceitos que a gente vai poder falar, liberdade, né? Incrível. Então, tem vários conceitos, cuidado de si, a gente já trabalhou, estética da existência. Então, é uma coisa ampla, certo? Esse não fazer não é unívoco, né? Ele é uma polifonia, ele é uma coisa, assim, muito gigantesca mesmo, sabe? Então, fica aí a dica para quem quiser mergulhar mais, teria pelo menos esses, eu acho que tem até mais, mas teria pelo menos essas abordagens aí que vocês estão vendo em tela, né? Então, uma das coisas lá da aula, uma das ideias é essa potência do não, né? Então, é você se negar a fazer algo, né? O que não tem a ver necessariamente com não agir, né? Fique claro, não esqueça essa ideia, pessoal, essa brincadeira. O não fazer, inclusive, pode ser uma forma de agir e uma potência enorme, né? Então, essa discussão é muito ampla, assim, mas eu vou começar pelo mais óbvio, né? Existe uma obra aí do século XIX, que é uma pequena novelinha, assim, do Herman Melville, né? Que é bem já comentada, vários intérpretes dessa obra, Deleuze, o Agamben, Byung-Chul Han, muitos autores já falaram sobre, né? Eu indico aí essas leituras, e é incrível mesmo. Mas mais do que essas interpretações, eu diria para consultar a própria obra, até porque é uma obra bem fininha, pessoal. Eu tenho aqui a minha edição da COSAC, ó, é bem, sabe, pouquinha coisa, sabe? Bem tranquila de ler, agradável, sensacional. E aí a personagem, né, Bartleby, né, ele é um escriturário, um escrivão, né? E em dado momento da história, o escriturário, ele basicamente lida com funções burocráticas, né? E isso é em Wall Street, né? Isso tem tudo uma simbologia, Wall Street, depois a gente pode falar sobre isso. Mas é um indivíduo que está lidando com afazeres bem burocráticos, bem alienados, né? É o domínio do fazer mesmo, assim, né? Como dito inicialmente na aula, né? Um cara que age muito pouco, né? Inclusive, tem uma questão aí de Wall Street, né? O muro, né? Ele é emparedado, né? Ele fica só olhando para um muro lá, né? Um cinza, assim, muro sem vitalidade nenhuma. Inclusive, nessa versão da COSAC é incrível o projeto gráfico, pessoal, porque ele vem grudado às páginas como se fossem paredes e você tem que rasgar para ver o texto, né? É incrível essa edição, né? Então você tem essa ideia da parede, do wall, né? The wall, diria o Pink Floyd, né? Então, essa ideia do emparedamento já exclui você da discussão, né? Da mundana, né? Da política, né? Então, isso seria uma camada, né? Mas, resumindo, ficando aqui menos nas análises, um dado momento da história, esse personagem ele vai se negar a fazer os seus serviços, né? As suas incumbências mesmo. Então, e ele vai assim, usando como se fosse uma fórmula, né? Tem algumas traduções, né? Eu preferiria não. Essa da COSAC eles usam acho melhor não. Enfim, de todo modo teria esse sentido, né? Alguém que está se negando a fazer o óbvio, né? Assim, o óbvio dentro dessa lógica, né? Social burocrática, né? E só que ele vai no extremo, não é que ele fala isso uma ou duas vezes, ele vai falando isso em vários contextos até o final lá, né? Então, assim, sem dar muito spoiler, mas ele vai levar ao extremo, né? Então, ele vai chegar ao extremo mesmo, assim, ele vai abrir mão de tudo, né?
tudo, né, nessa recusa, né? Essa recusa extrema, né? E aí teria várias leituras, o que é isso, né, pessoal? Se era um enlouquecimento ou se era uma extrema lucidez, né? Fica o paradoxo, né? A sutileza, né? Por isso que é tão aberta, né? Essa obra, ela é tão passível de leituras e atualizações, né? Os filósofos gostam muito. Eu não vou ficar aqui mais detalhando, né, a obra, eu acho que a leitura ela é imprescindível, mas esse é o maior símbolo da recusa, né, do não fazer. Pode ter outros, a gente vai tentar ver outros aqui, mas esse, pessoal, assim, é emblemático, sabe? Difícil encontrar um paralelo imagético, literário, histórico, certo? Essa obra eu já trabalhei também no curso passado. Basicamente é uma releitura, né? Uma adaptação, uma tradução intersemiótica, né? O Bartleby é um personagem literário. Essa artista brasileira, né, Graziella Kunsch, ela pegou essa frase, essa sentença, né, prefiro não fazer, né, e transformou em um quadro, né, se é que dá para chamar de quadro, né. Ela basicamente pegou uma folha em branco, aqui uma moldura, e escreveu, ó, a frase, ó, prefiro não fazer, com lápis mesmo, assim, bem simplório. Então, assim, é um gesto mínimo, né, assim, um quase nada. E até sem título, né, o nome da obra já é polêmico, é sem título, entre parênteses, ela explica por que é sem título, né, prefiro não fazer. É um recurso muito comum da arte, né, principalmente a arte abstrata, a arte mais moderna, contemporânea, ela usa muito esse recurso do sem título, né? Em geral, as artes clássicas sempre têm um título até muito pomposo, trabalhado, né? Então, aqui a Graziella brinca até com isso, né? Ela bota sem título e explica por quê, né? É que ela preferiu não fazer, né? Muito interessante isso aí. Que é o detalhe, né? Um close-up aí da frase, né? Então, notem, né, pessoal? A brincadeira, assim, é muito potente, né? É o nada que é tudo aqui, né? O nada, a ausência que é muito preenchida, né? É o que o Deleuze e Guattari chamam de solidão povoada, né? Você tá é um branco que tem mais informação do que se tivesse milhares de palavras aí, né? Ela tensiona muita coisa, né? A arte moderna barra contemporânea, ela vai lidar muito com isso, né? Esse esvaziamento como uma presença, né? E não como um vazio, né? Fático, assim, né? Mas é uma presença, né? Uma possível, assim, né? Outra obra que, assim, automaticamente nos vem à mente, né? É o Artista da Fome, né? Aquele um conto, novela, né? Porque é um conto um pouco longo do Franz Kafka, né? Que também teve muitas adaptações, né? Quadrinhos, né? Tem o do Peter Cooper, mas tem esse aí do Robert Crumb que eu acho bem legal, né? Eu já citei essa obra, né? O Kafka de Crumb, né? O Crumb fez aí uma adaptação meio quadrinística, mas história ilustrada da vida e da obra desse grande escritor. E aí ele vai falando, né, ilustrando um pouco esses contos e essas romances do Kafka, né? E aí é que é um splash page lá do A X da Fome, né? A história também é bem conhecida, né? A história é curta, então qualquer palavra é um spoiler, mas basicamente é a história desse faqui, né, pessoal? Essa pessoa que é um jejuador, né? Isso era muito comum, principalmente na tradição judaica, né? O Sloterdijk até diz que é o exercício ascético, não, é o exercício metafísico por excelência, né? Então, jejuar é um ato assim de, né? Era muito incrível, né? Assim, o jejum, né? Você por uma causa metafísica, né? Por um Deus, sei lá, tem gente que faz para santo também, né?
Então, o jejum, né? E aí esse personagem, ele tinha essa habilidade, né? Que no final é explicado, assim, né? Até meio um anticlímax da história, como o Kafka é mestre nisso, né? Mas, basicamente, ele por um bom tempo, ele se manteve, né? Como uma atração, só que isso é a primeira frase do conto, né? Nos últimos tempos, estava se perdendo o interesse por essa arte, né? Isso é bem sintomático, assim, né? Da era. Isso é uma questão, pessoal. Isso é um parêntese grande que a gente tem que abrir, que, que tem como matriz o Sloterdijk, né? Uma leitura que ele faz muito interessante. Enquanto o Nietzsche ficou na crítica, por exemplo, o Nietzsche diria que esse artista da fome, o faqui, o jejuador, é só um asceta, né? Alguém que está negando a vida em prol de um ideal que não tem garantia nenhuma de que ele exista, né? Para o Sloterdijk, isso é só uma das formas de exercício e que deve ter o seu lugarzinho nobre, digno, né? Mas é só um dos vários outros. Esse texto do Kafka é sintomático da era que a gente estava ingressando, né? O Kafka é do final do 19, começo do 20, né? Então já um mundo muito moderno, né? Então já aconteceu tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, né? A questão, a aula passada tratou demais disso, né? Frankenstein, aquelas coisas a emergência da técnica, né? A técnica ficando ali, né? Inseparável, né? É só lembrar lá do filme do Chaplin, né? Ele entrando na máquina, né? Na engrenagem e por aí vai. Todo esse Metrópolis, né? O livro e o filme, né? Então essa coisa da máquina, né? Muito impregnada nas nossas mentes, né? O mundo técnico. E aí a questão daquele conceito já trabalhado, a morte de Deus, né? Muito sintomático também. Então, para o Sloterdijk, não é que acabou, não é que esse exercício ele nega a vida, né? Mas ele não diz mais de uma verdade, porque de fato, sei lá, na Idade Média poderia existir de fato assim um exercício que teria uma adesão ali quase que indiscutível. Você fazer um jejum no século XX já começa a ser relativizado, né? Ah, tanto que o personagem do Kafka não chama nenhuma atenção mais, porque no passado aquilo era visto como uma coisa nobre, né? Nossa, ele ficou 10 dias sem comer nada. Era bonito, sabe? Sei lá, alguém que se ajoelhava para pagar uma promessa, né? E, sei lá, tem várias formas, né, de ascetismo. Mas hoje, no mundo técnico, isso é visto de uma maneira meio caricata, né? É o que o Sloterdijk vai dizer que é uma secularização da ascese, né? Então, o céu desabou, né? Então, o exercício ele tem que ser mundano mesmo, ele tem que ser aqui. Não é mais transcendente ele é imanente. É um tipo de exercício no mundo mesmo, engajado com as causas do mundo, né? Por isso que essa personagem ela vai definhando, né? Ela larga lá até o empresário, né? Manda embora o empresário e vai para um circo. Aí chega no circo, ele é mais frustrante ainda, porque no circo tem várias atrações. E aí ele fica com mais uma. O Kafka ele fazia assim, uns diagnósticos incríveis, né, pessoal? Meio que parábolas, né? Assim, ele tinha uma linguagem meio de parábola, mas tá lá, né? Então esse circo, a meu entender, isso é a leitura minha. Mas sei lá, esse mundo, né? Antes você conseguia juntar muitas pessoas em torno de uma ideia, né? Hoje é tudo muito disperso, né? São várias realidades. É o que o Sloterdijk chama de espumas, né? Não tem um grande globo que envolve todo mundo, né? São vários coletivos, né? E cada um tem a sua verdade, a sua pós-verdade, tem, né, a sua narrativa própria, né? Enfim, as suas cosmologias, ontologias, epistemologias, as suas formas de ver e compreender o mundo. Então, eu acho que
mostra muito, né? O circo é isso. E aí a personagem vai ficando ainda cada vez mais sem lugar no mundo, né? Porque ela tá lá agora no circo, e aí ninguém tá mais nem aí para ele, né? Até que a cena final, né? Ele é substituído por uma pantera, né? E aí é um símbolo enorme, né? A pantera, né? Proatividade, né? A vitalidade, assim, aquela coisa, né? A pantera não é o que vai jejuar, é o contrário, é o próprio predador, né? Se você demole. Então, tem uma série de coisas aí, é uma obra muito rica, assim. Eu tenho as minhas reflexões, tem as leituras aí clássicas. O próprio Sloterdijk, ele disse que não quer fazer uma leitura muito literária, né? Uma crítica literária, porque já tem muitas, né? Mas, assim, é uma obra que também é muito importante, sabe? É fácil de ler, é um conto, pessoal, muito pequeno, tá bom? Eu até omiti algumas coisas para não estragar aí a experiência. Ah, e aqui eu pego o Sloterdijk, ele faz um capítulo nesse livro, né, sobre o Kafka, né, que é ele vai, deixa eu só ver aqui o título, é bem interessante, que é sobre a arte última da fome, né, o artisticismo de Kafka, né, ele usa esse conceito, artisticismo, né. E aí, nesse excerto aqui, ele fala uma coisa bem legal, pessoal, assim, muito importante para a gente compreender a arte moderna, né, e até a atual. Ele diz assim, ó, o grau zero do artisticismo não indica de modo nenhum a perda de significação do fenômeno. Revela, pelo contrário, de que maneira os motivos artísticos se estendem a todos os aspectos da vida. Né? Isso aí é interessante, né? É aquela coisa, né? A partir da modernidade, a arte e vida, né? Vai cada vez mais se misturar, né? Um na outra. Antes não, era tudo muito separado, né? O artista da obra, né? O ateliê e o mundo, né? O museu e a vida prática, né? Só que a partir da modernidade isso vai se misturando, não tem mais essa separação, né? E aí o Sloterdijk até fala isso. E o grande tema das artes da filosofia do século XX é o descobrimento do ordinário. Acho muito legal isso aí, pessoal. Então, acho que tinha uma coisa assim muito, era grandiloquente, assim, muito épica, muito, né? Até o termo, né, belas artes, né, até um tempo atrás era como era chamado. E elas vão saindo, né, dessa coisa, né, e vão redescobrir, na verdade, né, o ordinário, né, o cotidiano, né, o banal, a vida. Então, é isso, é um processo de secularizar a arte, né? Não tem mais aquela coisa metafísica, né? Bem legal. Outro, no capítulo seguinte ao Kafka, ele vai dedicar um capítulo nesse livro, pessoal. Depois eu posso mandar, eu deveria ter mandado antes, né? Porque eu não quis assustar vocês, tem tanta leitura. Eu vou fazer para vocês a cópia aqui, e tem um capítulo só sobre o Cioran. É logo depois do capítulo do Kafka, é chamado Budismo Parisiense, né? Os exercícios de Cioran. Cioran, pessoal, é um pensador, artista, também do século passado. Ele era romeno, né? Ali na região da Transilvânia. É muito engraçado dizer isso. Transilvânia, que é conhecido pelo personagem Drácula, né? Mas ele tem tudo a ver mesmo com essa atmosfera. Ele é eu sempre brinco lá, né? O Nietzsche é o pensador do amor fati, né? O Cioran é o pensador do ódio fati, né? Nietzsche queria afirmar a vida em todas as suas dimensões, né? Do mais belo ao mais trágico, né? Do mais doloroso ao mais prazeroso. O Cioran, ele não via ele queria negar assim de todas as formas, né? Isso tanto no nível artístico como pessoal. Ele sofria várias coisas assim. A vida dele, né, acadêmica, o pessoal era uma bagunça. Ele tinha problema de insônia, isso afetou muito a vida dele, a obra.
enfim, uma personalidade assim difícil, né? Misantropo, assim, né? Bem isolado. Mas ele é um asceta, se você for perceber. Ele converteu esse, esse nada, né, que ele queria, né, numa espécie de quase que uma religião, né, um ascetismo às avessas, né. E o Sloterdijk trabalha demais isso aí, né? Ele vai chamar de anti-exercícios, né? Essa aula vai ter uma atividade chamada anti-exercício. É muito roubada aí do Cioran e do Sloterdijk. E aí ele diz uma hora lá que assim, o Cioran torna-se o primeiro mestre do isso não conduz a nada. Então, tem aquela corrente, né? Até do Camus, né? O absurdo, né? Filosofia do absurdo. Eu acho que o Cioran está até para além dessa ideia, sabe? Ele realmente ele vai assim esvaziar totalmente o sentido. Eu acho que o absurdo ainda é uma tentativa de amarrar, assim, né? Então, pro Cioran, não. Ele tem uma revolta mesmo, assim, contra. É incrível, assim, pessoal. Eu acho, recomendo com moderação, né? Uma literatura, assim, não é tão fácil de digerir, para alguns eu acho que nem recomendo, mas eu li muito tempo, assim, o Cioran. Legal, sabe? Pelos títulos vocês já vão saber, né? Então tem lá, o Breviário de Decomposição, né? A obra-prima dele, né? Mas tem os Silogismos da Amargura, né? Nos Cumes do Desespero, né? São uns títulos assim, não tem bem pesados, sabe? Ele era um, ele elogiava assim alguns autores, né? Eu acho que ele foi estudar Nietzsche, inclusive, né? Ele foi fazer uma tese sobre Nietzsche, mas ele era muito cético quanto a tudo, assim, né? Então ele acabou mais ficando criticando mesmo, né? Até raramente ele elogia um pensador, assim, né? Tem até um livro chamado Exercícios de Admiração, né? Mas ele faz muitas críticas também. É muito interessante. Então ele é o cara na edificação mesmo, assim, ele quer implodir tudo, sabe? É, aí outra frase muito boa, ele diz assim, o procedimento que o Cioran desenvolve para os seus anti-exercícios, olha aí o termo, baseia-se na elevação da ociosidade ao nível de forma de exercício, da revolta existencial, né? Lembra muito Camus, né? O homem revoltado e tal. Mas eu não quero fazer essa leitura não, pessoal, mas é interessante essa palavra, ociosidade, né? Ele quer transformar o ócio em exercício. Então, quando eu coloco lá o subtítulo ócio como exercício, não é uma discrepância, não é algo que está amparado na literatura mesmo, sabe? Então, é totalmente possível, né? Essas personagens, se vocês perceberem, né, o jejuador, basicamente ele fica lá na jaula sem fazer nada, nem comer, né? Aí você diz, poxa, isso é ociosidade, é não fazer nada. Mas talvez seja agir de um modo muito, né, sistemático, rigoroso, né, pessoal? Um exercício, né? Então, quando a ociosidade deixa de ser aquela coisa, uma inação pura e vira uma ação, né? Ela deixa de ser algo passivo e se torna algo ativo, né? Então, o Kafka, o Cioran, o Melville lá com Bartleby, eles estão pensando ainda que seja negativo, né? Seja bionegativo, é ainda um exercício. Pronto, esse é o resumo aqui dessa primeira parte. É que, mesmo quando você não vai fazer nada, mas você tem um rigorismo em relação a esse nada, né? A esse ócio, a essa resistência, né? A, a esse silêncio, a esse vazio, aí tem várias modulações, né? É uma forma de se exercitar, né? Os estoicos já faziam isso também, né? Quando você pega os exercícios estoicos, não é grande coisa, pessoal, não era fazer muita coisa.
Eram exercícios de meditação, de leitura, de escuta, de exame de consciência. Não tinha um grande exercício assim, vamos fazer aqui uma obra, no sentido até da Hannah Arendt. Não, era muito mais de ter uma ação, até pela palavra, né? Pelo discurso, um cuidado consigo mesmo, né? Aquela coisa, uma vida interior, né? Muito hiperlúcida, né? Hiperconsciente, né? Muito presente, né? Assim, a presentificação extrema também, né? Que na maior parte do tempo a gente está alienado, né? A gente está fazendo coisas, né? Sei lá, até você está assistindo a TV, aquilo lá é uma alienação extrema. Você jura que tá, tá se governando, mas você está sendo governado por uma série de estímulos, né? Tá vendo o celular, aquilo é um hábito, é um vício, não? Uma estrutura de vício mesmo, né? E você não está fazendo aquilo ali mesmo, né? Assim, fazendo algo relevante. É bem animalesco, assim, né? É o animal laborans mesmo. E, enfim, isso se estende por vários domínios da vida. Né? Aí, pessoal, outro conceito, tem que dar uma dinamizada, ó, eu acabo perdendo tempo. Assim, um conceito que eu gosto muito, tem vários, vocês viram, mas que eu gosto muito de trabalhar é o de gesto, né? O gesto, ele é a coisa do mínimo, né? Ele é mais, ele é incapturável, ele não é diferente de fazer uma obra, né? Você tem uma gestualidade, né? Tem até um livro que eu gosto muito, que é A Beleza do Gesto, né? Eu trabalho muito, é um livrinho também pequeno, pessoal. Depois você pode falar mais, mas que eu vou usar aqui uns trechos, né? É Jean Gala, não, o nome do cara. E ele diz assim, ó, a arte conceitual, a bariarte, a land art se aplicaram a destituir o objeto acabado de seu estatuto de obra em proveito do gesto que a procede, né? Então é aquela velha história, aquela velha operação da arte moderna barra contemporânea, que é você, ao invés de focar no produto, né, naquilo que é o fim, você se foca no processo, né, no meio. Então, essas artes, elas operam muito mais por uma gestualidade do que pela fabricação de um produto que vai ser lá, vai ser exposto e, né, uma ação passiva e tal. É outra história, né? Então, tem toda uma linhagem também que vai culminar nisso aí, né? Já existia antes e na arte moderna isso fica bem patente, assim, né? O grande cara, assim, né? Um dos maiores é o Marcel Duchamp, né? Ele foi até radical demais, assim, esvaziando bastante a questão da obra de arte, né? Ele era muito subversivo. Ele, nessa biografia aí, do Calvin Tompkins, ele pega uma frase muito saborosa aí do Champ, né? Ele diz assim, ó, acho que é numa entrevista, ele diz isso aí. Eu me tornei um não artista, né? Não um anti-artista. O anti-artista é como um ateu, ele acredita mais negativamente. Eu não acredito na arte, né? Então, é muito Cioran, né? O Cioran não acreditava em nada. Então, o Duchamp, ele era um cético em relação às artes, né? Apesar de ser considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, ele é um cara que tem pouquíssimas obras, né? Você pode contar assim, tranquilo, sabe? 20, 30 obras. Se é que dá para chamar de obra, né? Gestos, assim, né? Ele colecionava gestos, né? E aí ele é exemplar, né, pessoal, para falar disso. Então ele é um cara do não. Não esse não do ateu, mas é um não cético, sabe? Um não mais na linha do Bartleby, mais na linha do artista da fome, né? É uma recusa, é um agir mesmo, né? Verdadeiro. É um não fazer que se converte num agir autêntico, né? Se é para estar tá pintando essas coisas, fotografando essas coisas, fazendo essa arte, ele prefere não fazer. Porque isso aí não tem vida, isso não cria presença, não é bacana, né? Esse tipo de arte.
E aí o Duchamp, como vários artistas, eles estão muito à sombra ali, pessoal, das guerras, né? Então o século XX, né, que seria o apogeu da racionalidade humana, é também, paradoxalmente, o apogeu da irracionalidade. Guerras que quase destruíram, né, assim, a humanidade, né? Então, armas, né, fabricadas assim, um potencial de destruição em massa. Então, o Trump queria se recusar. Essa arte aí não tem muito sentido, né, nesse mundo aqui. Então, ele é um cara bem radical, né, também. Tanto que tem uma hora que ele vai abandonar e vai focar toda a energia dele no xadrez, né? E aí eu sempre digo, né, quando ele deixa de fazer arte, eu acho que ele está agindo, né, ele está produzindo mais arte do que nunca, né, pessoal? Então, você abandonar a pintura, a escultura, a colagem, o desenho, muitas vezes é um gesto que contribui mais ainda para essas linguagens, né? Do que você ficar fazendo um pastiche, uma, né, ficar revisitando, né, requentando a marmita. Eu acho que é mais nobre você sair de cena, né? Tem vários autores que fizeram isso, né, pessoal? É incrível. Daria para fazer toda uma árvore genealógica, assim, né? Vários autores da literatura, né, das artes, que preferiram sair de cena. E quando eles saem, o negócio fica ainda mais interessante, né? A coisa do outsider, né? Você fica mesmo à margem de qualquer sistema, né? Outro conceito bom, o dandismo, né, pessoal, que também é muito amplo. Ele, no século XIX, a literatura consagrou, né, essa figura, né, do dandy. Aí tem que analisar o contexto, mas principalmente na França, né, vai ter um movimento chamado decadentismo, né, que vai focar bastante nessa figura. Inclusive, a obra que inaugura isso é esse livro chamado As Avessas, do Huysmans, né, Joris Karl Huysmans. É um livro incrível, assim, é uma espécie de anti-romance, né, porque ele vai revolucionar o romance moderno, né. Eu acho que é o James Joyce que diz que tudo começou aí, sabe? Essa coisa da experimental, sabe? Basicamente conta uma pequena parte da vida de um personagem muito excêntrico, né? Chamado Florestas Desancentes, né? Que vive uma vida assim abastada, né? Ele tem lá típico do Dandy, né? É sempre alguém que herda uma fortuna. O retrato de Dorian Gray é isso também, né? O Dorian Gray ele herda, né? Um dinheiro lá e vai viver uma vida dedicada ao ócio, né? Assim, e aí essas figuras sofrem quase todas de um mal, né? Típico do 19, que é o tédio, né? O spleen, que Baudelaire consagrou na sua poesia, né? Na sua prosa. E porque lógico, né? Imagina, se você tem tudo à sua mão, né? Você não tem que trabalhar, não tem que cuidar desse lado biológico, né? Que a Hannah Arendt até fala. Você vai se dedicar ao quê, né? Vai, vai viver no mimo, né? Você vai ficar uma pessoa mimada ali, muito confortável. Então, sobra muito pouco a se fazer, assim, né? Então, eles vão, nesse caso aqui desse personagem do Huysman, ele é um excêntrico, né? Ele vai se dedicar a coisas, entre aspas, supérfluas, né? Ele é um esteta. O dandy ele tem muito a ver com esteticismo, pessoal. Então, a pessoa que vai se dedicar à contemplação, né? À vida contemplativa. Então, em todas as suas dimensões, né? É, aos, a coisa visual, as artes, né? A pintura, a escultura, a coisa dos perfumes, né? Então, o olfato, a gastronomia, né? O paladar. Então, é uma experiência hiperestética, né?
Então, é uma coisa que é isso, né? Essa personagem, cada capítulo é bem interessante, inclusive em termos formais, essa obra é muito curiosa, pessoal, porque ela não tem intriga, ela não tem uma progressão assim, não tem uma, um crescendo, né, como é tradicional nas narrativas. Ela é bem linear, bem monótona, né? Monotemática. Assim, ela tem o mesma linha de base, né? Ela não tem grandes altos e baixos, né? Essas estruturas que a gente conhece, né? O clímax, né? Não existe. É uma obra bem até para exprimir essa ideia do tédio, né? Algo que não avança, que não sai do lugar, né? Ela incorpora isso. E aí é meio ensaístico, né? Cada capítulo é um ensaio, assim. Um ele vai falar da paixão dele pelo Odilon Redon, né? Aquele pintor lá, simbolista. No outro ele vai falar de literatura, né? Aí os latinos, né? Toda essa coisa de línguas mortas, enfim. Outro ele vai falar de uma viagem que ele não fez, né? Ele só pensou, imaginou e não faz, né? Um cara que ele vai se evadindo, assim, vai frustrando os planos e a vida dele é uma inação total, assim, né? É um personagem muito curioso e ora você gosta, ora você acha ele um pouco repugnante, pessoal, porque ele é um cara meio insensível até, né? Apesar dele ter uma sensibilidade estética, ele é insensível no sentido ético, moral, assim. Ele é bem uma figura bem corrupta, assim, na verdade, né? Tanto que esse livro ele vai ser citado, assim, né, indiretamente, no Retrato de Dorian Gray, né? Como é o livro que vai envenenar o Dorian Gray, né? O Dorian Gray era uma alma boa, né? Só que ele lê lá, ele conhece algumas pessoas e lê essa obra e ele se corrompe, né? Ele entra nessa vida do dantismo, do esteticismo. Mas o esteticismo, o dandismo, pessoal, nem sempre é ruim. Aí eu vou trazer um exemplo aqui bem interessante, que é o dandismo africano, né? Existe o dandismo, como eu falei, é sintomático no século XIX, né? Ele está atrelado com esses movimentos artísticos, culturais, né? Simbolismo, decadentismo, né? Esteticismo. Mas ele também tem outras. O próprio Duchamp, que é um cara do século XX, ele era um dandy, de certa forma. Né? O Salvador Dalí, né, o pintor do surrealista, ele tinha um comportamento de um dandy. E por aí vai, né? Tem várias figuras que tinham essa coisa, o dandy. E aí a gente vai tentar entender aqui o que é o dandismo a partir desse caso, né, que é bem curioso, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, existe esse dandismo lá na República do Congo, né? Que é curioso, né? É um grupo assim, né? Isso aconteceu num contexto de favela lá, né? E só que algumas pessoas, né, que depois até criou uma associação, né, de dandes assim, eles decidiram se vestir muito bem, se comportar, levar uma vida bem, sabe, pautada nesse gesto, né, nesse nesse modo de agir, né, nesse modo de viver, né, essa forma de vida. Que o Dante tem muito uma coisa da roupa, né? Ele é muito ligada, como a gente estava falando, né? Então, o perfume, a própria indumentária, a roupa, né? Não quer dizer necessariamente, pessoal, que o Dante seja, em alguns casos, esses literários são figuras que herdaram, né? São abastadas. Mas nem sempre para ser dandy, né? O próprio Duchamp não era um cara, nunca foi um cara bem financeiramente, mas ele se comportava. Tem mais a ver com a postura do que com a questão de fato econômica monetária. É mais uma questão espiritual mesmo assim, né? É uma aristocracia espiritual e não necessariamente tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem uma postura nobre, né? Então é nesse sentido aí, até meio nietzschiano, né? Isso. E aí, assim, no Congo belga é exemplar porque é um contraste assim muito grande, né? Imagina você na favela se vestir dessa forma aqui, né? Ó.
até soa um pouco estranho, né? Assim, é escandaloso até, né? Assim, mas tem toda uma questão até política, pessoal, um engajamento político, sabe? Porque essa forma de vestir, vocês vão saber, o continente africano é o continente, sei lá, o mais escravizado da história, né? E a República do Congo, uma das, né? Eu acho que foi até a Bélgica, né, que escravizou lá. E os colonos, né, os colonizadores, eles se vestiam dessa forma. E aí, nos anos 60, a partir dos anos 60, algumas pessoas começaram a se vestir tal como os colonizadores. E aí você tem uma tensão, né, um tensionamento. Então, você deixa a roupa, né, uma forma de distinguir uma casta social da outra, né? Isso talvez hoje diminuiu um pouco, mas até o passado, pessoal, né? O tecido, a cor da roupa, enfim, uma série de coisas criavam uma distinção, né? Hoje ainda tem também, tem as marcas, a gente sabe, mas tem manobras também. Mas no passado isso era gritante, né? Imagina, né? Um índio e um português lá no século XVI, né? Era muito gritante a diferença, né? Modo de se vestir, de se comportar. E aí essas pessoas elas subvertem, né, essa lógica colonizadora, assim, né, essa lógica violenta, né? E quando eles começam a se trajar tal qual o seu senhor, né? Há uma quebra, né? Assim, você começa a provocar uma confusão ali, né? Então foi muito polêmico e até hoje né? Mas eu entendo numa chave muito afirmativa, né? Muito poderosa, assim, uma forma de resistência mesmo, né? É uma postura política isso aí. Aí tem uns textos aí, eu nem sei se eu vou ler, pessoal, são textos sensacionais aí do Jean Gallagher, né? Aí diz assim, o Dandismo transfere para os gestos mais fúteis o cuidado exigente, né? Comumente reservado às tarefas refutadas sérias, elimina por contragolpe os prestígios da riqueza, dos títulos da função social, institui uma arte do viver. Não tem nada a ver, aparentemente, o texto com a imagem, assim, né? Eu tirei de lugares completamente diferentes, mas olha como está sintonizado, né, pessoal? Então, o dandismo, ele pega essa coisa que aparentemente é fútil, mas ele provoca, né? Ele dá uma dignidade ali, né, naquele gesto. Cada gesto do dandy é muito importante, né? Mais do que o produto, o que interessa é essa ação no mundo, né? E como ela vai repercutir. O gesto é uma arte do efeito, né? É como que aquilo que você faz vai repercutir, né? É o efeito, né? Você vê sempre o efeito. Não que seja um produto, mas um efeito, né? Uma decisão, faltou o A ali, ó. Sobre nadas, que não se fundem em nada, decreta obrigações de vestuário, prescreve passatempos e fixa até seus horários. A exploração do inessencial, né? Aquela coisa do inútil, né, pessoal? O utilitário está dentro do registro do capital, do sistema, né? Quando você coloca e introduz o inútil, o inessencial, você está bagunçando, né, essa lógica. Inclui a experiência do frívolo e da arbitrariedade. É esse caso, né? Imagina, num lugar de tanta pobreza, né? De tanta precarização, a pessoa se preocupar assim, né? Com o lenço que ela vai sair naquele dia, né? É uma forma assim de, sei lá, de você tá colocando em xeque, né? Ali toda essa estrutura, né? É muito interessante. Aqui tem o Bourriot, também eu acho legal usar. O dandismo antecipa a estética do pouco, né, pessoal? Então, o dandismo não é só extravagância. Ele é uma coisa do quase que o imperceptível, né? Extravagante é, sei lá, a Mona Lisa. A Mona Lisa é extravagante, né? A Capela Sistina é extravagante. As pirâmides do Egito são extravagantes. O dandy, ele está muito mais preocupado com os detalhes, né? É o que o Rafael falava, é o broche, né? É aquele broche que vai fazer toda a diferença, né?
é um detalhe que você, um apetrecho que você vai usar e vai mudar tudo, né? Sei lá, no mundo onde todo mundo se veste de paletó e gravata azul, aí você coloca uma gravata verde-limão, né? Você tá chocando, né? Com um gesto que é mínimo, né? É uma gravata, só mudou a cor. Esse fato de mudar a cor muda toda a semântica, né? Toda o efeito produzido, né? Sei lá, tem uma passeata que todo mundo sai de verde e amarelo. Aí você sai de vermelho, né? Muda tudo, né? Você tá, né? Roupa é a mesma coisa, mas um gesto ali, uma decisão estética muda tudo, né? E é sempre no nível do mínimo, né, pessoal? Essas pessoas aqui, esses dandes, eles moram na favela, né? A maioria não tem nem recurso, mas eles não abrem mão disso, porque isso é uma identidade também, né? Você pode dizer, nossa, foi capturada assim, a identidade deles pelos colonizadores. Pelo contrário, eles resolveram aquela coisa do canibalismo cultural, né? Eles resolveram não só comer, né, a cultura do outro, mas vomitar, né? A prática, além da antropofagia, existe aquela prática antropoêmica, né? Que é você vomitar no outro, né? Então eles estão vomitando de volta essa estética, né? Como diz aquela frase, aquela música do Legião Urbana, né? Geração Coca-Cola, né? Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês, né? Tá? O sistema da Coca-Cola, dá o iPhone, dá tênis Nike, a gente vai, beleza, a gente vai aceitar isso, mas em troca a gente vai vomitar isso em forma de poesia, de arte, né? De algo que escape a essa lógica, né? Não sei se dá para pegar, pessoal, mas seria isso, essa coisa, sabe? Ah, essa frase é sensacional, né? É do Lemetri, né? Aí o Gala está citando aí, né? Que é o dandy é um revolucionário, né? Muito isso, né, pessoal? O modo como você existe pode ser revolucionário, né? Então, diante desse cenário aí de miséria, né? Você fazer algo que escape essa lógica, né? E contra a cultura é revolucionário, né? Eu não acredito em revolução no sentido macro, né? Acho que é meio ingênuo. Eu acredito em pequenas revoluções diárias, né? Sei lá, assistir uma aula quinta-feira à noite, para mim é revolucionário. A gente poderia estar engajado em tanta coisa, né? Tanta coisa besta, tanta coisa. Então você vai lá e assistir uma aula, ler um livro, né? É revolucionário ler um livro, escrever poesia, né? Caminhar, tudo isso é revolucionário. Então é isso, o dandismo é isso, não é sinal de uma riqueza meramente monetária, mas é uma exuberância de uma riqueza espiritual, né? É do espírito, é uma nobreza espiritual, né? É um conceito também que a gente já trabalhou aqui, estética da existência, está totalmente ligado ao dandismo, né? O Foucault até margiou isso aí, né? O Foucault não tinha nenhum problema com esse termo do dandy, certo? Ele não via problema. Acho até que ele era um pouco dandy, assim, o Foucault. Enfim, é uma questão minha, né? Mas... E o Foucault pegou lá dos gregos, né? O Pierre Hadot também vai falar de exercícios espirituais, né, pessoal? Mas o último Foucault, né, que inicia basicamente com a história da sexualidade 2, né? É uma obra sensacional, composta de 3 volumes, né? Mas o 1 ainda está muito ligado àquela arqueologia do poder, né? Arqueogenealogia dessas instituições totais, né? E o Foucault se liberta um pouco disso, sai da estrutura paranoide de conceber o mundo e as relações
humanas e vai pensar na ética, né? Na interpretação do sujeito, pensar uma vida livre, né? Eu acho que realmente é um Foucault mais bacana, né? Assim, bonito, sabe? Inspirador. Não que os outros tenham a sua validade, certo, pessoal? Eu adoro também as duas fases primeiras. Eu acho que aqui a gente tem um farol, né? Assim, respira, né? Você respira. Então, essa obra é riquíssima, né? Eu peguei algumas coisas aqui só para a gente entender, né? Eu nem consegui trabalhar no curso passado isso aqui. Ele diz assim, artes da existência, né? Práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram se transformar. Antropotécnica, né, pessoal? Você vai se transformar, não é só regra, não é só cartilha, não é só um código moral, leis, mas é algo que vai lhe proporcionar uma autoplástica, né? Uma automodelação, né? Modificar-se em seu ser singular e fazer da sua vida uma obra de arte, né? Uma obra. Então é isso, né? Essa coisa da estética da existência é você transformar a sua obra, a sua vida, numa obra de arte. O Nietzsche falava disso já também, mas isso vem bem antes, né? Lá os gregos falavam, né? Os estoicos, os epicuristas, né? Então essa é uma preocupação muito interessante, pessoal, e que deve ser retomada quando a gente fala de antropotécnica, né? De exercício. Essas artes da existência, essas técnicas de si, o Foucault vai introduzir essa ideia, né? Enquanto o Pierre Hadot usa o termo exercício espiritual, o Foucault vai falar muito de tecnologias, técnicas, até no sentido grego, tekne, né? Essas técnicas de si perderam, sem dúvida, uma certa parte de sua importância e de sua autonomia quando, com o cristianismo, né, foram integrados no exercício de um poder pastoral e, mais tarde, em práticas do tipo educativo, médico ou psicológico. Então, Foucault vai perceber isso, né, que essas artes da existência, muito vigorosas ali, muito vigentes na cultura greco-latina, elas foram desaparecendo ou ficaram em segundo plano com o advento aí do cristianismo, né? Que vai ter, né? Vai ofuscar, né? Essa preocupação, né? Com o indivíduo em prol de um ideal, de um mundo transcendente, de uma autoridade divina, supraterrena, né? Não estou nem fazendo a crítica religiosa aqui, é só uma coisa, é fato, né? É uma questão antropológica, tá bom, pessoal? Eu acho até meio besta essa crítica religiosa, eu acho ela nem é o foco aqui do Nietzsche, do Foucault, do Slaughter. Eles não estão preocupados com essa crítica do ateísmo militante meio babaca, não. É outra coisa isso aqui, tá bom? Aqui é o História da Sexualidade 3, ele tem outra frase que eu acho incrível, isso aqui eu acho muito bonito, pessoal. Ele diz assim, ó, pode-se, sem vergonha nem desonra, ignorar as regras que permitem pintar e tocar cítara, mas saber aperfeiçoar a própria alma com a ajuda da razão é uma regra igualmente necessária a todos os homens. Eu acho que ele está até aqui citando o Epíteto, né, pessoal? Aquele pensador estoico, né, que era, inclusive era escravo, né? Muita gente esquece disso, né? Aí eu até o lugar de fala aí do cara, né? O cara era um escravo, né? De um dos piores secretários do Nero, né? E, enfim, mas nem por isso ele ficou envenenando a vida, né? Acusando a vida. Ele afirmou a vida e pregava, né? Falava e fazia, mais do que eu estou até falhando aqui quando eu digo que ele falava, pregava, porque na verdade esses pensadores, pessoal, eles aquela filosofia prática, né? Eles encarnavam no próprio corpo essas ideias, né? Não era uma aula de filosofia, era a filosofia praticada, né? Em cada gesto diário, né? Era um exercício muito rigoroso, né? Então, meditar, anotar, ouvir a escuta, a prática da escuta, o exame de consciência, né?
A gente falou do hipomnemata, né? O caderninho de anotação, né? Para você memorizar o dito de alguém importante, uma frase, né? Rememoração, né? Você rever o que é que aconteceu no meu dia. Eles faziam, né? Uma espécie de anamnese, né? O que é que aconteceu? Por aí vai. São filosofias práticas, né? Ativas, assim, né? Não é uma coisa contemplativa, abstrata. Elas eram ancoradas num ethos, né? Um modo de vida, né? Uma forma de vida. Pessoal, aí eu estou finalizando essa parte aqui, eu deixei para o final, porque aí é uma crítica da crítica. Eu não queria perder, assim, eu comecei fazendo a leitura que o Sloterdijk faz do Nietzsche, agora eu quero dar um passo atrás e voltar direto para o Nietzsche, porque eu acho que muita coisa que ele falou ainda permanece, né? Sobretudo nas artes. E aí eu brinco, né? Eu comecei falando da potência do não, aí agora eu estou falando da impotência, né? Eu estou brincando, a impotência. Tinha que estar até um M ali, né? Desculpa. Ou Deus ao sétimo dia, né? É uma brincadeira, né? Na tradição judaico-cristã, o sétimo dia do Criador é dedicado ao ócio, né? Ele trabalhou 6 dias e no último ele teria usado para o seu descanso e a gente deveria fazer o mesmo, né? Aí é uma brincadeira, tá bom, pessoal? Aí eu acho que a gente parou aí, né? A modernidade, ela é justamente a perpetuação desse sétimo dia, né? A gente quer começando lá no 19, né? Que tem nuances interessantes, como a gente viu, como o dandismo e o esteticismo, mas tem nuances mais negativas, como o niilismo, né? O niilismo russo, por exemplo, né? Ou até como diria o Nietzsche, né? O niilismo europeu como um todo, né? Que isso contagiou, né? Que é esse não como uma vontade de nada, né? Ou até pior, o nada de vontade, né? A depressão mesmo, né? O desejo zerado, assim, né? Então, é uma brincadeira, assim, fazendo uma reposicionando, né, essa crítica que o Nietzsche faz na genealogia, muito interessante, pessoal, esse livro. E aí eu peguei algumas coisas aqui só para a gente entender, né? Ele vai dizer que o grande perigo para a humanidade, né, sua mais sublime sedução e tentação, a quê, né? Ao nada. Precisamente nisso enxerguei o começo do fim. Você tem aquela palavra, né, nihil, que é o nada, né? Isso foi ovacionado, assim, foi transformado até em postura política lá, né, nos russos e na literatura, enfim, contaminou, né, essa vontade de nada, né? Que o Nietzsche vai ver no cristianismo, mas também no próprio budismo, né? Ele vai chamar de budismo europeu, né? Ele vai dizer que isso é um budismo europeu. Porque o budismo, vocês sabem, né, é uma religião sem Deus e, assim, eu estou resumindo, estou pintando uma caricatura, mas assim, respeito demais aí a doutrina, todas, né? Mas assim, a crítica nietzschiana é essa, né? De que o budismo ele ainda tem um problema que é o nada, né? Tudo bem, não tem Deus, mas tem o nada, né? Então, todas esses exercícios, né, essas técnicas aí dos budistas, dos monges, é para atingir o quê? O nada. Aí tem a coisa do vazio, no sentido oriental, não vou entrar aqui no mérito, mas no sentido do Nietzsche, isso é uma patologia, isso é um sintoma de vida adoecida, pessoal. Né? Nietzsche tinha muito medo dessa coisa, sabe? Ele é um filósofo da potência, né? Da afirmação, né? O amor fati, né? Ele queria afirmar. O Nietzsche, ele tem uma coisa do não, né? Ele vai falar da potência do não. Ele é o pioneiro nisso. Mas ele é o pensador mesmo do sim, né? Do grande sim, né? O sim incondicional à existência, né? Ele, ele, ele achava que todas essas linhagens, né? Eram acusações contra a vida, né? E que não era. Isso é o que ele está dizendo, né? A sedução, a tentação, né?
mas é também o começo do fim, né? É o que ele vai dizer, ele vai botar o dedo na ferida, pessoal, nessa obra, né? Ele vai dizer que é narcose, né? Que é domesticação, né? A gente adoraria viver num Shabá eterno, né? Por isso que eu digo, é o sétimo dia de Deus, né, eterno, a gente quer, né? O trabalho lá divino ninguém quer copiar, não. A gente quer copiar o sétimo dia, né? É um estado de narcose, né? E hoje, com com esse mundo, né, assim, bem técnico, né, eu acho que ficou ainda mais. Eu não quero aqui ficar moralizando, entrar numa chave heideggeriana, não, da técnica, mas a gente tem que ter esse passo atrás, né, pessoal? Não é só. É aquele velha discussão, né? Tecnofilia ou tecnofobia. Eu acho que nenhum nem outro, mas no curso a gente ficou muito, né, da Tecne apoiando e tal, é verdade, mas tem que ter esse olhar também um pouco. É o que eu disse, lá no plano de trabalho é um ponto de inflexão, né? É um passo atrás, é uma ponderação, uma suspensão, né? A aula que é uma suspensão do que a gente comumente chama de ativo, de exercício, de ação, né? Aí mais um Nietzschezinho, porque eu acho que é bom. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesmo, já de início a moral escrava, ele faz essa distinção, já falei, isso não está numa chave econômica, social, isso aqui é uma chave filosófica, existencial, né? Então, enquanto toda a moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesmo, isso os gregos faziam muito bem, né? Já de início a moral escrava, que é a judaico-cristã barra budista, diz não a um fora, um outro, um não eu. E este não é o seu ato criador. Né? É muito legal, né? A gente converteu o não, pessoal, é a nossa forma de criar. A negação virou a nossa modus operandi. Assim, né? Então, aí o sacerdote asceta é mestre nisso, né? Ele nega o corpo, ele nega o mundo, ele nega os desejos, ele quer negar tudo, né? Em prol desse fora, né? Esse nada, né? Enfim. E aí eu termino com a última frase do livro, né? Que é sensacional. Ele vai dizendo essa frase ao longo do livro, mas ele termina com isso, né? O homem é o ser humano, né? O ser humano preferirá ainda querer o nada a nada querer, né? Ele vai, é ainda mais interessante, né? Porque o Nietzsche condenava o nada, né? Essa vontade de nada, ela não é bacana, mas assim, ele acha ainda pior você, ao invés da vontade de nada, é o nada de vontade, né? Então é melhor você ainda querer um nada, algum tipo de ideal. Ele não vai querer apostar muito numa divindade extraterrena, ele vai colocar outro tipo de ideal. E aí, numa fase ele bota a ciência, na outra ele bota outras coisas, né? O além do humano. Aí não vou fazer uma interpretose aqui da obra, mas interessante notar que seria interessante ainda ter algo. Aí eu acho que é o que o Nietzsche não propôs, mas é o Sloterdijk que fez, né? Que viu na vida exercitante, nas antropotécnicas, esse nada, né? Essa que ele vai chamar de atrator, né? A gente tem que criar atratores, né? Para que a nossa vida se verticalize, né? Ela ganhe a gente não cai no absurdo, né? Nesse nada de vontade do Cioran e companhia, né? A gente tem ainda alguma postura ativa, né, no mundo. Depois a gente pode voltar a isso aí, tá bom, pessoal? E aí, por fim, nossa, acaba ficando muito tempo, né? Mas é o último tópico, pessoal. Aí eu também é uma brincadeira, isso aí era até no passado, foi o nome da minha monografia. Estou resgatando isso aí, reciclando. Formas de resistência, né? De existência. Brincando aqui com a ideia de resistência, resistir, né? E a existência, a vida, né? Que a resistência é uma forma de negar também, né, pessoal? Ainda é um não, mas é um não ativo.
né? É o não mais nietzschiano, assim, é o não mais político, né? Engajado. Então seria é um não fazer, mas é um agir, né? E aí eu encerro, eu pego aqui o Groys, né? Naquele livro Desobedecer, né? Desobedecer é um resistir, né? E aí ele diz assim, ó, devemos resistir não ao poder em suas formas instituídas, e sim, sobretudo, ao nosso desejo de obedecer. Então, Nietzsche já tinha feito essa crítica, né, o animal de rebanho, a moral de rebanho, do escravo, do que baixa a cabeça, do que, né, você tem que tomar suas vidas na sua própria mão, escrever a sua história, né, a escrita de si, né, você tem que esculpir a sua própria vida, a escultura de si, e por aí vai, né, os vários exercícios. Você tem que cuidar, pessoal. E isso, nesse processo de cuidar de você mesmo, você tem que negar, você tem que entrar no embate com outros, né? Ideologias, crenças, leis, políticas, violências, né, que são institucionalizadas, instituídas. Mas é o que o Groys fala. Mas além de combater isso, resistir a isso, você tem que resistir primeiramente a esse desejo que é quase que atávico mesmo, isso é uma coisa do ser humano. A gente, por ser animais mamíferos, gregários, a gente tem uma ideia né, de se apequenar, né, de se baixar a cabeça mesmo. Então, você tem que... Você tem, não. Você deve... Estou parecendo um padre aqui. Seria interessante uma vida desse tipo, né? Quando eu falo você tem que, já tô exercendo um poder, né? Enfim. Aí, para fechar, é uma obra e uma citação. Então, fecho aqui com esse quadro sensacional do Davi. Eu já trabalhei essa obra, eu acho incrível, pessoal. Dá para trabalhar ela no sentido. Eu vou não fazer uma leitura nietzschiana, porque o Nietzsche até era bastante crítico quanto ao Platão e Sócrates, né? Mas é o que o Groys fala, né? A gente tem que aprender a separar Sócrates de Platão, pessoal. A história da filosofia misturou muito, né? Claro, o personagem barra tutor, né, do Platão, mas o Sócrates é uma entidade à parte. Então, o Nietzsche eu adoro, mas às vezes ele embaralha, né? Sócrates e Platão. Eu acho que Platão realmente foi assim, a influência platônica ela foi muito ruim assim, em muitos aspectos, né, para a história. Mas Sócrates não. Eu acho que Sócrates o julgamento é o único é o, é o começo do fim. Né? Quando Sócrates morre, aí de fato o platonismo ele emerge e vem toda essa coisa, né, que depois se desdobra no cristianismo e tudo mais. Mas Sócrates era um filósofo no sentido radical do termo. Tanto que nesse episódio sensacional, né, que é a morte dele, né, até narrada lá pelo Platão, ele vai ter um dos gestos mais belos, né, pessoal? Então, assim, só para resumir, o quadro aqui mostra o momento lá desse julgamento, né, e Sócrates teria já sido condenado a beber a cicuta, né, que é o remédio, o veneno. Olha aí que ato falho bonito. O fármaco, né, o remédio ou o veneno. É o veneno, né? E aí é incrível, né? Porque nesse momento ele poderia questionar, né? Ele poderia. Eu acho até que os juízes esperavam isso, né? Que ele pedisse desculpas, que ele se ajoelhasse, né? Isso aconteceu muito na história, né, pessoal? Cientistas, bruxas, hereges que não assumiram o seu lugar mesmo, né? A sua fé, né? A sua crença. E até o Galileu, por exemplo, foi bem covarde, né? Ele preferiu sobreviver, né? Enquanto outros foram lá para a fogueira mesmo e não abriram mão, né? O Sócrates é um cara desse tipo, né? Ele foi acusado de desvirtuar a juventude ateniense, né? E entre outras coisas, e foi condenado, né? A essa pena bem extrema, né? Que é a morte. E aí, só que é uma morte assim muito encenada, muito, né? Teatral, porque ele mesmo vai beber, né? E aqui como mostra a cena, né? Ele não está mais, ele poderia fugir, ele poderia resistir. E o Sócrates prefere não, né? Ele prefere
vou tomar isso, não vou me corromper, não vou me dobrar. Antes uma morte biológica, né, do corpo, do que a morte da alma, né? Então ele abre mão desse corpo, mas para imortalizar as suas ideias, né? O seu ethos, o seu modo de vida, né? Para deixar uma ação no mundo, né? Ele prefere não lutar, não combater naquela linguagem jurídica mundana para dar a sua última lição, né? Eu acho aí que é a última lição de Sócrates, né, pessoal? Inclusive o Criton, né? É o grande aluno dele aí, ele está tendo uma aula, né, nesse momento. O que é parresia, né? O que é uma vida autêntica? O que é uma ação no mundo, né? Você não se dobrar, não vou me dobrar nada, né? Não vou obedecer nesse sentido. Aí você pode dizer, não, mas ele obedeceu. Essa é a grande interpretação, né? Que Foucault, o Groys, entre outros, vão fazer, que o Nietzsche não fez, né? O Nietzsche vai dizer que ele foi um acusador da vida, né? O Sócrates. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas na leitura de hoje é uma leitura mais afirmativa e aí o Sócrates foi um herói, né, pessoal? Ele foi um nobre, assim. Um dandy, assim, né? Um cara muito altivo, né, nesse gesto. Então é lindo essa obra, assim, incrível, né? Tem tudo a ver com Cristo, né? Aqui também, pessoal, Jesus. Tanto que a obra tem 12, eu já falei isso em outra aula, tem 12 testemunhas aqui, né? Como se fossem os 12 apóstolos lá, né? É um gesto que Jesus e até Deus, né? Essa patos fórmel aqui, ela é muito recorrente, né? Enfim, no barroco, no Renascimento, na iconografia cristã, ela é muito forte, né? Esse gesto que ele aponta para cima, né? Enfim, próprio cálice aqui, na ideia do cálice, é incrível esse quadro do Davi, né? Como ele consegue juntar uma tradição pagã com uma tradição cristã, né? É outra genialidade, né? Enfim, e aí eu encerro aqui, pessoal, com essa frase do Groys que eu assino embaixo. Na verdade, é uma citação do Merleau-Ponty, né? Que o Groys faz, né? O Merleau-Ponty diz assim, ó, o Sócrates tem uma maneira de obedecer que é uma forma de resistir, né? Então, quando parece que ele está se rendendo ali àquela biopolítica, né, grega, ateniense, na verdade ele está dando uma aula, né, de ação, né, de política, de biopolítica, né, de micropolítica, e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então eu encerro hoje, desculpa aí o horário sempre, mas é porque era muita coisa para falar mesmo. É isso.